Meu nome é Sônia Novinsky e nesse vídeo eu vou explicar o que é o EFT e porque ele é um recurso terapêutico e uma ferramenta essencial para o nosso cotidiano, para lidar com as nossas questões mais sérias e para cuidar do nosso desempenho profissional, esportivo, musical. Um pouco de mim. Depois de uma carreira multifuncional, onde eu fui professora universitária, eu fiz doutorado na USP, onde eu lecionei, eu fui uma executiva de grande empresa, eu fui uma empresária, eu decidi ser terapêutico e estudei para ser terapeuta. Psicanálise e análise bioenergética, entre outras terapias. Eu vinha praticando análise bioenergética quando eu encontrei Gary Craig em Las Vegas, num congresso. E eu me encantei com o método que ele criou e que ele chamou de Emotional Freedom Techniques, ou EFT, ou simplesmente tapping, como é conhecido hoje. Desde então, eu trabalho diretamente com o Gary na Califórnia. Tapping são essas pequenas batidinhas que a gente dá nos meridianos energéticos que circulam no nosso corpo e que são usados também pela acupuntura e foram descobertos pelos chineses. Trata-se de uma acupuntura sem agulhas. Descobrimos que o tapping pode ajudar não só nas dores, como nas nossas questões emocionais, porque ele sustenta e recupera a nossa energia vital e a nossa energia emocional. Para quem não sabe ainda, o EFT é um passo além das terapias puramente verbais, como a psicanálise e as terapias cognitivas. E ele também é um passo além das terapias que cuidam das tensões corporais, como as massagens, algumas técnicas haitianas. O tapping junta a nossa energia emocional, o nosso corpo, a nossa mente. É um trabalho que trabalha todas essas dimensões, melhorando a nossa consciência e nos curando de doenças, às vezes, muito graves, físicas e emocionais. O EFT, ou o tapping, ele foca o seu trabalho no fluxo energético que vai se romper quando uma pessoa está em algum tipo de sofrimento. Esse sofrimento pode aparecer como emoções negativas, como medos, raivas, pesares, tristezas, desânimos, compulsões, fobias, obsessões, depressões, etc. Ele também pode aparecer como pensamentos ruins, paranoicos, como crenças de autoculpabilização, crenças limitantes, de autodesvalorização. E também pode aparecer como dores e doenças físicas e sintomas psicossomáticos em geral. O tapping garante o restabelecimento desse fluxo energético contínuo se trabalhamos junto ao nível do pensamento e das emoções. Dessa forma, se elimina as tensões que sustentam as negatividades e as doenças físicas. E a consequência é a chegada da esperança no futuro, uma chegada de paz no coração, de um corpo saudável, sem dor, sem sintomas, e de uma energia que leva a uma vida ativa e bem-sucedida. Geralmente, se bem feito, o tapping garante transformações duradouras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se alguém tem uma dor, que pode ser aqui no alto das costas e nos ombros, ela sente um peso, ela sente uma pressão. Ela vai, faz uma massagem e a dor melhora, mas a dor volta. O que a gente pode fazer? Eu perguntaria nesse caso, há alguma emoção que pode estar ligada a essa pressão nos ombros e na parte superior da coluna? Que pensamento que acompanha essa dor? Há alguém no momento que desperta raiva em você? A pessoa vai associando e ela vai dizer, eu acho que eu estou com muita raiva de um cara no meu trabalho, que está sempre mostrando que é melhor que eu. E eu me sinto impotente para sair dessa situação, eu me sinto desvalorizado.
Pronto, a gente já tem um bom quadro para fazer o tapping. Tendo como alvo do tapping as emoções e os pensamentos que mantêm os sintomas ativos. Este é um exemplo bem simples para você ver como o tapping atua. Ele não vai apenas eliminar a dor, ele vai eliminar as causas energéticas da dor e as emoções e pensamentos que alimentam a dor. Há formas mais simples e formas mais sofisticadas de tapping. Eu vou ensinar para você como resolver esse problema através do tapping de uma forma definitiva. Porque com o EFT, nós transformamos a resposta às situações difíceis. Porque situações difíceis a gente sempre vai ter. Mas aprendemos a ter respostas novas às situações difíceis. Quando liberamos esse fluxo energético nos meridianos que correm pelo nosso corpo. Se você me acompanhar, você vai ver como milhões de pessoas estão fazendo hoje para resolver suas questões físicas e emocionais. Porque o tapping tem funcionado onde tudo mais que se já tentou não resolveu a questão. Só para você ter uma ideia do que a gente pode trabalhar com o tapping. Procrastinação, autossabotagem, desmotivação, diabetes, baixa autoestima, intestino irritável, dores na coluna, dificuldade de aprendizagem, depressão, medos, pânicos, fobias, insônia, impotência, timidez e etc. Apenas para citar alguns. Sabemos o quanto esses tipos de sofrimento hoje são comuns e temos um instrumento eficaz para solucionar todos eles. A seguir eu vou mostrar um vídeo que vai lhe ajudar a ter uma ideia da amplitude do uso do EFT e de como ele tem funcionado de forma tão eficiente. Veja esse vídeo. EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. And sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. O EFT, ou tapping, precisa ser muito bem aprendido para funcionar com toda a sua potencialidade. Por isso eu fui até a Califórnia, gravar com o fundador do método, Gary Craig, em vídeo, um curso onde você vai poder aprender passo a passo como usar o EFT, com eficiência, para o seu problema físico ou emocional, de pensamentos obsessivos, seja o que for. Para você usar com seus amigos, com seus clientes, com suas famílias. Achamos que ninguém melhor do que o fundador do método para ensinar todos os detalhes envolvidos na prática do EFT. Há muitas imitações de EFT pelo mundo. Algumas até alcançam resultados provisórios. Mas o que nós vamos ensinar é a garantia de um sucesso a longo prazo, para a resolução dos seus problemas físicos e emocionais. Nós nos sentimos comprometidos com a qualidade
do aprendizado de vocês, com a qualidade de vida dos nossos alunos. Por isso a gente tem um fórum, onde todos os estudantes participam, onde cada um pode colocar suas questões, suas dúvidas, compartilhar sucessos, fracassos, tudo para o aprendizado. Criar uma comunidade que converse com a gente e que converse entre si. Nós já temos um fórum dos estudantes de outros cursos e todas as questões que forem colocadas vão ser anotadas e eu vou fazer um vídeo respondendo a todas elas em conjunto. Eu já tenho trabalhado com EFT há mais de 20 anos, com tapping, e eu coletei entre meus pacientes alguns depoimentos totalmente espontâneos das pessoas que falam: eu queria dizer o quanto isso me ajudou. E eu filmei e vou passar para vocês. Eles envolvem desde medos de avião, alergia, traumas de infância, compulsões, para vocês terem uma ideia ao vivo de como o EFT tem ajudado os meus pacientes. Foi uma ferramenta que me trouxe também muito autoconhecimento, muito autodesenvolvimento pessoal e que me ajuda até hoje em diversos aspectos. Eu uso o EFT não só para essas questões mais ligadas ao emocional, mas também para coisas físicas. Eu uso quando eu tenho dores de cabeça, dor no joelho, eu já usei, mal-estar. E mesmo que às vezes o alívio não fosse completo, uma sensível melhora acontecia. E eu lembrei da técnica da EFT e fiz a EFT para dor no estômago e a minha dor simplesmente desapareceu, nem chegou a voltar mais. Então eu fiquei muito feliz com essa perspectiva e com essa possibilidade de utilizar essa técnica para as mais diversas questões, nos mais diversos lugares, sem nenhuma limitação. Sim, é uma técnica realmente boa, fácil, é uma técnica simples, né? E eu acho que uma coisa muito interessante do EFT é que a pessoa pode fazer sozinha também, depois que ela aprende. E a EFT, o que é? Ela é maravilhosa porque é o propósito dela, né? O propósito dela é fundamental, né? Esses problemas emocionais que a gente tem são muito difíceis de tirar. Nem o próprio psicólogo, com todo o conhecimento dele, ele consegue porque está dentro de você. E a EFT é um trabalho com a gente mesmo. Ela tá dentro da gente, né? Não precisa comprar em supermercado, nada disso. Eu entendo a EFT como se fosse um espanador que vai tirando camadas de sujeira, de pó. Com a EFT eu consigo resolver problemas com mais rapidez e facilidade do que com outras técnicas. Eu tenho a opinião de que a EFT é algo que deve ser ensinado nas escolas desde criança. Saber lidar com as emoções é tão importante quanto saber ler e escrever, saber fazer as continhas. Eu usei várias vezes, até no trânsito. Eu lembro muito de uma situação estressante e quando eu me vi eu já estava fazendo em mim para acalmar e tocar a vida tocar a vida adiante. O EFT me ajudou bastante, ajudou com medo de avião, me ajudou no estresse, ansiedade, alguns outros medos que eu tinha, ele sempre foi me ajudando bastante. Bom, o EFT, eu posso dizer que hoje ele é tudo na minha vida, tudo, porque eu uso para tudo mesmo. Eu digo que é tudo na minha vida porque eu uso para tudo e uso em volta das pessoas que convivem comigo. Eu uso o EFT e uso no meu trabalho também. Impressionante como as pessoas quebram suas crenças, medos, e a gente trabalha EFT e eu ensino a pessoa também a fazer, porque para mudar a vida das pessoas tanto quanto mudou a minha. E acabei fazendo sozinha 148 situações. E tive mais 2 sessões com a Sônia e nunca mais eu tive alergia nenhuma. E era uma coisa que realmente estava me enlouquecendo. Aí, a partir do momento que eu conheci o EFT, a minha vida mudou e a qualidade de vida também. Cada dia mais eu fico apaixonada pelo EFT, porque cada hora eu vejo uma situação que eu posso usar. Nos processos virais, eu
falo para as pessoas, se você for chata tanto quanto eu, de cada vez que acorda com dor, ou que dentro do dia você fizer, você consegue combater o vírus. Quer dizer, pode ser mais rico do que isso, você conseguir combater um vírus que está entrando no teu corpo e no dia seguinte você não tem mais nada. Ontem eu estava com febre, eu coloco o EFT no meio e as pessoas falam, olha, é um alívio na minha vida, mudou a minha vida, não sei o que seria esse EFT. O único jeito de você saber, entender, se apaixonar e ver o poder do EFT é você fazendo em você mesmo. Então, quando as pessoas fazem neles mesmos, ele vê um filho com dor de cabeça, não tem como não fazer. Ele vê outra pessoa e com isso vai andando, as técnicas são ensinadas, não vejo por que não passar para frente. Algo muito interessante que me cativou no EFT é a sua flexibilidade. Você pode usá-lo de uma forma muito simples, como é o exemplo que eu dei sobre a dor no ombro. Mas você pode usar ele para superar um trauma de infância, ou um trauma da vida adulta, ou, por exemplo, um trauma de um acidente de carro. Deu algumas limitações, como medo de dirigir, ou mesmo medo de andar de carro. EFT é um método que elimina aquele excesso emocional que está presente em todo incômodo físico ou psíquico. Essa é a chave. É por isso que ele tem o potencial de ser auto-aplicável de uma forma simples, ou ser aplicado de uma forma sofisticada por um terapeuta que estuda de uma forma mais profunda. Todos os usos que você vai aprender no curso do EFT ou Tapping vão ter exemplos. E esses exemplos vão ocorrer durante as 6 horas de curso. E vão ocorrer também nos bônus que a gente vai oferecer para vocês. Por exemplo, há um tratamento inteiro do Gary Craig com uma paciente que teve alguns traumas da infância e que foram difíceis para ela ajudar a recuperar quando ela teve um acidente de elevador. Depois a gente tem sessões da Tina, que é a filha do Gary, mostrando como usar uma técnica específica do EFT. Depois nós vamos dar uma apostila para vocês, que contém toda a receita básica do EFT, completa. E também filmes que complementam essa receita. Vamos dar entrevistas em bônus. Vamos dar um exemplo do Gary aplicando EFT. Por uma questão de dor. Uma coisa importante que a gente fez questão de fazer é um curso muito prático. Acabando o curso, você já está prestes a aplicar a técnica em você mesmo ou nas pessoas mais próximas, ou mesmo nos seus clientes. Se você quiser ser um expert, você vai ter que fazer supervisão, você vai ter que estudar mais, você vai ter que praticar. Mas como a gente teve um bom feedback das pessoas que fizeram o curso em 2014, eu vou colocar aqui alguns depoimentos dessas pessoas, para vocês verem como o curso foi bom para elas, tanto para elas mesmas quanto para os seus pacientes, e como pode ser bom para você. Vocês vão ver trechos dos depoimentos a seguir. Meu nome é Jorge Patrão, eu sou consultor, escritor e terapeuta. O EFT é uma das principais técnicas que eu utilizo no meu dia a dia atendendo pessoas. Eu já conheço a técnica há alguns anos e venho utilizando, para mim foi extremamente importante durante todo esse tempo, no autocontrole, no autodesenvolvimento. E fazer o curso agora com o Gary Craig e com a Sônia acrescentou muito em experiência deles, muito nos casos. A simplificação que o Gary fez recentemente no EFT, essa ampliação, né, melhorou em muito, eu imagino, a técnica. E eu tenho uma expectativa muito grande de ter assim, resultados mais eficientes, mais resultados com esse novo processo.
Então eu tenho aqui só a agradecer realmente a Sônia e ao Gary por terem trazido esse curso para nós, e desejo que muita gente possa fazer o curso, possa partilhar de todo esse conhecimento. Muito obrigado. Meu nome é Heloísa e eu conheci a EFT em agosto de 2014. Então, quando eu fui buscar entender um pouco mais sobre o que era a técnica, e ao me deparar com a literatura, eu me identifiquei tanto que eu tinha a impressão que eu já estava sentindo os efeitos da técnica na minha vida antes mesmo de aplicar. Então, aí eu decidi procurar a Sônia e fazer o tratamento. Já no primeiro contato com a Sônia, ainda num processo de apresentação da técnica, eu já senti os efeitos e tive absoluta certeza que aquilo realmente ia contribuir na minha vida, e contribuiu, né? Então, já nos primeiros encontros, eu já saí com uma sensação assim infinitamente boa, né? Tanto que uma sessão ela foi marcante até porque eu tinha uma sensação que eu transitava mesmo dentro de mim, era um silêncio muito grande, e eu tinha uma sensação de que todo caminho que eu escolhesse seria um caminho possível. Então aí eu comecei a fazer o tratamento com a Sônia e esperar o momento do curso. E aí esse momento do curso foi genial, ultrapassou as minhas expectativas, senti um aprofundamento, foi muito diferente do que eu estava encontrando na internet, que tinha uma coisa um pouco básica da técnica. Então eu vi o quanto a gente pode trabalhar muito mais e usar diferentes caminhos. O que mais me marcou nesse processo do curso foi quando a Sônia deu um exemplo da vida pessoal. Então aí acho que foi o vídeo em que eu mais me conectei, que mais eu prestei atenção, porque nada como a gente usar o nosso exemplo de vida para poder ensinar uma técnica e também para poder contribuir com aqueles que a gente trabalha ou ensina. O curso já está me ajudando, eu já estou levando para o meu trabalho, eu sou psicóloga de formação, mas agora também estou trabalhando com a técnica, então tem me ajudado, tem ajudado no trabalho. Eu recomendo o curso, realmente vale muito a pena. Foi um curso muito bem preparado, eu percebi muitos cuidados em poder compartilhar tudo o que era possível. O Gary é muito bacana também, tem um jeito muito divertido, muito simples, usando as metáforas que ajudam bastante na compreensão, então eu recomendo. E para finalizar, eu digo algo que a Sônia sempre diz no curso, e o Gary também, né, que é a questão do trabalho com amor. Eu fui aplicar a técnica na minha mãe e eu percebi que com ela tinha muito amor. E o resultado foi muito imediato, assim, tanto para ela quanto para mim. Eu fiz o empréstimo de benefício e realmente nem imaginava o quanto eu acabei ganhando com isso. Então, gostei muito do curso, acredito muito na técnica e recomendo. É isso, obrigada. Conheci o EFT meio que por acaso, fazia acupuntura na época, um problema de dores nas costas, né? E por acaso, num desses links de internet, eu vi lá uma chamada lá, acupuntura emocional sem agulhas. Fiquei curioso e fui procurar saber o que era. Aí pesquisei, cheguei à doutora Sônia, entrei em contato com ela, e aí tive a felicidade de saber que um curso seria ministrado, né, no final de 2014. Aí não tive dúvidas, fiz a minha inscrição e seis módulos depois nós havíamos concluído o curso, né? Foi um curso extremamente útil, né, pela competência das pessoas envolvidas, dos organizadores, o contato com o Gary Craig, né, o criador da técnica, isso não tem preço. A competência, a seriedade da doutora Sônia e de todos os envolvidos também no curso, a atenção, a criação de um grupo fechado no Facebook também para atendimento desse pessoal é de fundamental importância, e o resultado da técnica em si, né? Eu parei de fazer a acupuntura com agulhas, que é uma coisa que me demandava tempo. Eu precisava sair de casa, ir ao consultório, etc. O EFT eu posso fazer em casa, né? Já obtive excelentes resultados. Sou um praticante iniciante, estou tendo
primeiro contato com a técnica. Pretendo me aprofundar no conhecimento da técnica, né, com leituras, troca de experiência com todas as pessoas que participam do grupo, enfim, né, o curso superou as minhas expectativas. Oi, eu me chamo Susan de Toledo Halley e sou metade americana, metade brasileira. Alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu estava traduzindo para 2 curadores que eu sempre tenho contato com eles, americanos, vindo para o Brasil, e me falaram da importância do EFT, Emotional Freedom Techniques, que é a liberação emocional de acupuntura sem agulhas. Uma técnica maravilhosa, fui descobrir, fui atrás, fiz a minha formação nos Estados Unidos, mas sempre com aquela ideia, queria passar por Gary. Fiz a formação com uma pessoa que filmou e tem a formação em EFT, dos 39 mestras formadas pelo Gary Craig. E uma é uma brasileira. E eu nunca tive o prazer de ver ela em vídeo, porque ela não foi filmada pela Karen Davidson. E eu falei, eu preciso conhecer ela. E finalmente surgiu a oportunidade de não só conhecer ela, o trabalho dela, mas ela trazer para o Brasil, online, todos os 6 módulos do Gary Craig. O que eu senti do curso? O curso é extremamente didático. O Gary Craig explica tudo com muita cautela, com muito profissionalismo e com muita ética. Ele tem tudo muito bem detalhado, o que pode, o que não pode fazer. E, inclusive, o Gary Craig faz uma coisa maravilhosa. Ele tem a preocupação de mostrar como o Emotional Freedom Technique pode ir bem a fundo nas questões centrais da pessoa, indo lá atrás, aonde se iniciou todos os traumas, os medos, todas as carências. Ele mostra como podemos fazer isso habilmente ao fazer as perguntas do detetive. Mas nesse curso, a Sônia e o Gary têm uma sincronicidade maravilhosa. Eles vão falando e explicando, fazendo uma interação entre eles, dando estudos de caso, mostrando para nós vídeos tudo legendados. É muito bom porque o EFT é uma ferramenta poderosíssima se utilizado corretamente, com profundidade. E assim, ao fazer o tapping nos pontos específicos e indo ao fundo, você pode realmente curar sua vida de tantos eventos, tantos aspectos que te podem pesar e você vai se sentir muito mais livre. É um trabalho, é uma ferramenta que você terá para o resto da tua vida. E por que me encanta tanto? Porque como Sônia e Gary explicam no curso, o procedimento pessoal de paz, ou Personal Peace Procedure, que o Gary Craig traz para o EFT, é justamente para a pessoa poder se trabalhar para o resto da sua vida. Por que eu decidi fazer esse curso com o Gary Craig, né? Mesmo já conhecendo e tudo a técnica? O Gary Craig tem feito nos últimos anos muitas atualizações, né, da técnica e também um esforço de focar a pureza dessa técnica, né? Porque à medida que a técnica se desenvolveu, houve muita mistura, né? Claro, muitas abordagens são muito boas, mas é melhor aprender o que é realmente o EFT para depois você, sei lá, querer aprender a fazer outras coisas. E por isso que eu decidi fazer com o Gary Craig. No ano passado já tinha tido um contato com ele, né, pelo Skype, eu achei fantástico. Tenho acompanhado o tutorial, que é o que ele está passando agora, né, para o português.
e ver ele atendendo é maravilhoso. Então vocês vão ter oportunidade nesse curso que a Sônia está muito bem organizando, ver o Gary Craig não só dando aula, né, como também atendendo. Vocês verem ele atendendo, é maravilhoso. Bem, o que eu achei mais legal nessa técnica? Eu tenho trabalhado muitas pessoas que vêm com traumas, e traumas meio graves, né? E quando você tira aquele primeiro congelamento do trauma, que é o susto que a pessoa leva, vem muitas emoções misturadas, né? Medo, que é o primeiro, depois culpa, raiva. Isso ficava muito confuso. Olá, meu nome é Joviniano Rezende, eu sou terapeuta corporal e utilizo a técnica de EFT nos meus atendimentos como um ótimo recurso para trabalhar tanto questões de sintomas, de estresse, dor de cabeça, dor nas costas, como também casos de trauma. É passar a técnica do filme, que é uma técnica que a gente usa muito para trauma, que é muito boa e que ele vai ensinar, sem falar. Eu sempre usava essas técnicas de trauma falando, né? Algumas não, mas sempre o filme eu rodava falando. Era muito bom, porque eu via quando as emoções estavam fortes. Mas o jeito que ele está passando agora me deu muito recurso para trabalhar com pessoas com casos graves, que é a pessoa só sintonizar com aquele evento. Então, eu acho que isso foi um aprendizado muito grande desse filme, desse curso. A técnica do filme, que é uma técnica que ele ensina e que tem resultados muito bons para verdadeiros assim, milagres mesmo, né, que a gente faz com eventos traumáticos. Então, eu só tenho que agradecer a Sônia Nowinski por ter a disponibilidade de organizar esse curso. O Gary Craig, minha gratidão é enorme, muito imensa, por ele ter feito esse sistema de EFT de maneira tão simples, de maneira que qualquer pessoa pode aprender, não precisa ser um especialista em psiquiatra, psicólogo, qualquer dona de casa pode aprender, se beneficiar, não precisa ter uma formação, né, muito grande em terapia. E aí ele vai dando os degraus, né, durante o curso, que você vai percebendo que também você vai se especializando e vai oferecendo o serviço com maior qualidade. Bem, então é isso. Eu agradeço a oportunidade de ter aprendido agora de novo, né, revisto todas essas coisas com Gary Craig, especialmente a disponibilidade da Sônia de passar essas atualizações para a gente no Brasil em língua portuguesa. Enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigado a Tânia e a todo o grupo e a toda a equipe. O ponto forte eu não estou ganhando nada com isso, né, para eu dar esse depoimento. Vocês não estão me oferecendo nenhuma regalia para eu estar falando isso, mas eu vou te ser muito sincero. Eu sou muito observador desde o início, no planejamento e na estrutura. E o ponto forte que eu percebi foi o cumprimento das características mobilizadoras que vocês da equipe cumpriram, que são metas, planejamento, a persistência e o compromisso. Então, a hora que eu vi e observei essas características mobilizadoras, que elas são muito importantes para mim, e com a técnica EFT e o compromisso que vocês têm, falei, esse curso tem tudo para eu crescer mais dentro dele. E foi o que aconteceu. Oi, pessoal, meu nome é Amaury Guerra, eu faço parte do grupo de estudos de EFT aqui do Brasil, com Gary Craig e a Sônia Nowinski. O Gary Craig é o fundador da técnica, uma pessoa super conceituada, uma pessoa super respeitada no mundo inteiro. E a Sônia Nowinski é uma mestre também em EFT aqui do Brasil e estuda junto com o Gary há muitos anos. Então, o curso que eles estão oferecendo agora aqui no Brasil é uma oportunidade única, porque até então só tinha inglês, e então é uma oportunidade para quem não fala inglês e para quem fala também, tem as traduções, e você vai aprender
desde o básico até algumas técnicas mais avançadas sobre o EFT, que é essa técnica de libertação emocional, que vai trabalhar com as emoções que a gente tem, emoções negativas do passado, crenças negativas que limitam a nossa vida e que a gente não tem nem consciência. Por que certas coisas estão acontecendo na nossa vida? Por que eu não consigo ir para frente? Por que eu não tenho uma desenvoltura em certo trabalho? Por que eu não me dou bem com a minha família? Isso tudo tem as emoções, tem causas do passado, tem crenças negativas que nos limitam. E o EFT é uma técnica maravilhosa. Depois que você faz, você não quer parar mais. Ela realmente te liberta, o nome já fala, é técnica de libertação emocional. Você fica livre dessas emoções negativas, desses traumas que estão aí na sua mente subconsciente aí há anos e anos e vão retraumatizando, e a coisa às vezes vai só piorando e a gente não tem noção de por que isso está acontecendo. Então essa técnica te permite se livrar dessas emoções, dessas crenças negativas de uma forma muito rápida. É impressionante, impressionante. Às vezes, com uma sessão, 10 minutos, 15 minutos, você está livre de certas coisas que do seu passado que te incomodavam e que agora não vão ter mais aquele peso, aquela carga emocional na sua vida. E isso tudo vai trazendo benefícios para você, tanto para você quanto para as pessoas com quem você convive. As coisas vão melhorando em todos os sentidos na sua vida. Então o curso é maravilhoso, vale a pena fazer. Você vai aprender as técnicas desde o básico até algumas técnicas mais avançadas. E o mais legal também é que tem essa comunidade, esse pessoal dentro do Facebook, né? O pessoal que faz parte do curso, eu também faço parte do curso. E estou aí aprendendo, sempre aprendendo. E a Sônia Novinsky, que é aqui do Brasil, está sempre disposta a ensinar, te passa, como diz o outro no popular, te passa a bola toda, não tem segredo, te ensina tudo assim que você precisa. A gente pergunta, ela responde assim com toda boa vontade, com toda alegria, porque é isso que eles querem, que a gente aprenda e que a gente traga essa técnica para o Brasil, que eu acredito que o EFT é uma das técnicas que ainda é pouco conhecida no mundo, mas que vai se tornar parte da medicina do futuro. Então, vale a pena fazer esse curso, é uma oportunidade única e é isso aí, é isso que eu queria dizer. Não perca essa oportunidade, não. Faça que você vai agradecer. É isso aí, um abraço para todo mundo. Oi, gente. Eu sou Lili Diros, também conhecida como Doutora Liliane. Eu estou aqui para falar sobre o curso completo de EFT, do qual tive o prazer de participar. Eu tenho trabalhado há mais de 7 anos com EFT, quando comecei a traduzir congressos mundiais de TAP, fiz alguns cursos com Carol Luke, Brad Yates, doutora Patricia Carrington e outros professores de TAP. Mas esse curso completo de EFT, dirigido pelo próprio idealizador Gary Craig e com a ótima colaboração da nossa querida Sônia Novinsky, superou quaisquer expectativas, pela sua profundidade, ampla abordagem e segmento constante. A didática foi excelente, não deixando muito espaço para perguntas, pois assim que eu tinha uma dúvida, vinha o próximo módulo e respondia. Bom, como eu já pratico EFT comigo, com meus pacientes, clientes, amigos e familiares, esse curso vem ampliar meus conhecimentos. E você sabe que o EFT serve para tudo, né? Além do mais, o certificado de terapeuta em EFT vai dar mais segurança para aqueles que queiram adentrar esse fantástico mundo comigo. Tenho orgulho de colocá-lo na parede do meu consultório. Eu recomendo esse curso para todos os terapeutas, para coaches, profissionais da área da saúde, como eu, que também sou dentista, que querem ampliar seus conhecimentos, terem um excelente instrumento que lhes trará
muitos e surpreendentes resultados. E também para aquelas pessoas que só querem praticar em si mesmas, em seus familiares, cachorrinhos, gatinhos. O ponto forte desse curso, para mim, além da ótima didática do Gary Craig, foi o seguimento constante e intensivo dado por Sônia, que não nos deixou atrasar com as respostas do questionário. Este deve ser respondido por todos os participantes que desejem receber o certificado. Ele serve como resumo profundo e completo do curso, sendo muito bem elaborado. Eu gostei muito da interação entre Gary e a Sônia, a dinâmica com a qual o curso é ditado e a comunidade no Facebook, que é muito importante para conhecermos outras pessoas que trabalham com FT no Brasil. Recomendo esse curso completo de FT e podem me chamar para o próximo, que lá estarei. Parabéns a todos vocês da equipe, Tânia, Luciano, Silvia, pela grande ajuda prestada a todos os participantes durante e após o curso. Eu sou grata, luz e paz. Agora, o que contém esse curso? Ele é feito sob a forma de diálogo entre o Gary Craig e eu. Eu vou colocando os temas, as questões, e o Gary vai respondendo. Eu vou dando exemplos da minha clínica, o Gary dá os exemplos da clínica dele. Algumas vezes ele me usa como paciente, assim eles podem explicar melhor as técnicas. Algumas vezes ele faz alguns pedidos para a audiência, para que a audiência se exercite e faça um trabalho mais interativo. Isso vai fazer o curso ser muito vivo e onde nada fica deixado de lado. Tudo que é importante no EFT, desde a forma mais simples até a forma mais sofisticada, é ensinado nesse curso. E tudo que está no tutorial do Gary está aqui, além de algumas dicas especiais que ele só dá para esse curso. Vamos ensinar a teoria que está atrás desse método. Vamos ensinar todos os pontos em que se faz o tapping, os básicos e os complementares, a receita básica de como fazer esse tapping. Você vai aprender o que é a respiração constritiva e como melhorá-la. Você vai aprender o que é ser específico, que é uma postura fundamental do EFT. Você vai aprender a ser específico. Isso vai ser exaustivamente abordado, para não deixar nenhuma dúvida. O que são aspectos? Por que os aspectos são tão importantes? É um outro tema muito querido do Gary, que vamos praticar juntos. A especificidade, os aspectos, para que tudo isso seja incorporado como uma ferramenta natural para você. Como procurar eventos específicos, quando você está trabalhando com você mesmo ou com outra pessoa. E como trabalhar esses eventos específicos. É outro ponto que faz a diferença entre o EFT mais superficial e o EFT que vai às raízes. Uma diferença entre o EFT analgésico e o EFT profundo, que vai às causas e elimina os sintomas. Você vai aprender. E vamos falar de teste. Isso é essencial no TEP. Se testa sempre, antes e depois, para avaliar objetivamente o quanto se progrediu e o quanto ainda se tem que trabalhar. Vamos ensinar a trabalhar com casos difíceis, onde a gente tem que bancar o detetive para encontrar a questão central da pessoa. E como achar os eventos específicos dessa questão central e de todos os seus aspectos. Mostraremos como os exemplos práticos as diversas modalidades técnicas de EFT, como, por exemplo, contar uma história, como escolher as palavras que são usadas no momento do tapping, como usar o efeito generalizador, como usar o procedimento para a paz pessoal,
Como usar a técnica de traumas sem lágrimas? O que significa o tampo da mesa e os pés da mesa? Como colapsar os pés da mesa para que o tampo da mesa ou os sintomas colapsem por si só? Tudo isso você vai aprender nesse curso. E depois a gente ainda vai aprender técnicas mais avançadas. As estratégias para garantir o sucesso de qualquer tratamento. A técnica do filme, a técnica de perseguir uma dor, a técnica de transformar percepções e crenças. Também vamos estudar no curso como trabalhar com pessoas difíceis. Pessoas que nos afirmam, eu não consigo sentir nada. Pessoas que têm emoções muito reprimidas. Há clientes que afirmam se sentir piores depois do técnico. O que fazer? Vocês vão aprender. Pessoas que sentem excessos emocionais ao aplicar o técnico. Vocês vão aprender também o que fazer nesses casos. E entre as práticas mais sofisticadas, vocês vão aprender a fazer testes mais sutis. Vão aprender a técnica de emprestar benefícios. Vão aprender o EFT à distância. Vão aprender a usar com bebês, com crianças e mesmo com animais domésticos. E algo muito, muito importante. Vamos aprender a melhorar o desempenho do que a gente já é capaz de fazer. Por exemplo, desempenhos profissionais como músicos, como cantores, como atores, como esportistas. Como melhorar esse desempenho? O EFT tem algo a dizer sobre isso e nós vamos ensinar para você. O sistema energético fluindo mais livremente melhora o nosso desempenho na vida, a nossa espontaneidade cresce e com ela a nossa alegria. Esse é todo o conteúdo do curso. E agora eu vou deixar vocês verem o Gary falar um pouquinho sobre como a gente preparou esse curso para você. And I am here with an EFT expert and good friend of mine, Sonia Novinsky, from Brazil. And I'm so pleased to bring this to you in the Portuguese language, at least with subtitles, so that this extraordinary tool can be brought to your attention and used by you in an authentic, efficient manner. EFT itself is an extraordinary process that I developed in 1995. It has spread worldwide. It is in 23 different languages now, and it is probably the most imitated therapy process, maybe even in the entire history of the world. I don't know, but there are hundreds of people out with different versions and variations and distortions, if you will, of EFT. It's my privilege here to bring it to you in the authentic, original form, so you'll know how it's really supposed to work from the ground floor up. Sonia's been doing this for a very long period of time, and between the two of us, we're going to bring this to you in a step-by-step fashion. So you'll be able to use this for not only every emotional issue you can name, even the very serious ones, guilt, grief, anger, fear, war veterans, post-traumatic stress disorder, and so on. All of those, as well as every physical issue you can name. Anything from, a bee sting or a burn, to a very serious disease like multiple sclerosis or perhaps cancer. You can use the same process for every physical issue, for every performance issue that you can name. And that's a whole new field in and of itself. Sonia, I know you use this with many, many people. How long have you been using EFT? I'm using EFT since 1998. I learned with a friend and then I came to study more with you. Yeah, okay. And so by this time you've had thousands of different clients and different issues? Yes, of course, because
I'm working every day with EFT. Okay. And how would you compare the kind of results you've been getting with this process compared to, let's say, more conventional therapy that you might have worked with previously? Yes, people come after 10 years of conventional therapy and they say, no, we did 2 sessions and I never had addressed this kind of issue in this kind of way and I feel free. No. What we're really doing here is borrowing from the Chinese meridian system. It's a very unique use of a very well-established process, but it gets to the core of issues very quickly and very deeply. It does take skill to use it, and you're going to learn in this course how to get underneath everything and really make this thing sing like it was a symphony of music. I mean, you can really do a lot with this, and we're going to show you how, step by step. And we are doing this course for professionals, for do-yourself people, for you to help children, to help your friends, to help your old parents. It's a tool that you can help everybody around, including babies, including animals, pets, etc. Useful, very useful within the school systems, very useful even for prisons and corporations. Hospitals. Athletic teams. It just goes on and on. There's hardly any issue you can name that EFT is not an extraordinarily useful tool for. It's a real eye-opener. Yes, for severe disease or chronic disease, chronic pains, or a traumatic event that occurred in this moment. You can be, if you are there, you could help people in the accident, for example. Esperamos você para estudar com a gente. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mails, mensagens, que nós responderemos. E logo você vai saber os detalhes de quando vai começar, dos valores e de como se inscrever no curso. Fique conectado com a gente. Vai ser um marco na sua vida, como foi na minha. E em todos que usam o EFT. Ou o nosso técnico. O curso vai dar um certificado para quem revelar aproveitamento e ele é todinho legendado em português. Fizemos isso para você, para o público brasileiro, esperando que realmente o tapping seja aprendido da forma como ele foi criado, com carinho e com amor no coração.